Tumbaxé, meu populacho abençoado, aqui quem fala com vocês é o seu guerreirinho suburbano preferido. E hoje, mais uma vez, acompanhado da nossa Dora Milaje, Stephanie Borges. E aí, Orlando, pronto para mais um especial? Mais do que pronto, né? Eu já tô aquele momento que você já tá no meio do processo, né? Você já tá entrando, já tá totalmente no ritmo de carnaval e já tá ficando algo preocupado com um fim que se aproxima e já pensando assim, caraca, essa ressaca vai ser devastadora, né? Você não toma engove, não? Cara, não, na verdade, eu nem bebo mais tanto, né? Meu problema é cansaço existencial, saca? Tipo... porque eu parei de beber, quando eu parei de beber pesadamente, quando eu entrei nos 30 anos, tinha 31, 32 anos, que eu tive uma ressaca, que eu não sabia se eu tava de ressaca ou era princípio de chikungunya. Que esse é um determinante da velhice, quando você tem uma ressaca que parece dengue. Essa é uma grande questão, realmente. Até porque eu evito essas ressacas de, tipo, bebendo água, tomo uma aguinha com boldo, tomo um engove. Quando eu acho que o carnaval, assim, começa a chegar segunda-feira, eu olho e falo assim, tá começando a bater um efeito de cachaça acumulada, eu gosto de dar Aquele sacolé do bloco. Tipo, deixa eu tomar um negocinho aqui pra dar uma limpada no sangue. Ai, cara. Não só por causa do cálculo, mas eu acho que no carnaval mesmo fico só naquela cervejinha light, papapá, curtindo os blocos. Eu ia falar bloquinho, mas quase saiu aqui, quase rasgou minha garganta aqui. Nossa, bloquinho não, pelo amor de Deus. Não. Isso é coisa de jovem, curtir bloquinho, né? Nossa. Enfim. Mas vamos hoje, né, falar exatamente sobre as 3 primeiras escolas da segunda-feira de carnaval, não é? Isso aí, hoje a gente vai de São Clemente, Vila Isabel e Salgueiro. Salgueiro que, vou deixar claro, porque muita gente veio me perguntar, você é de Padre Miguel, você não torce pela mocidade? Eu falei, olha só, eu tenho questões pessoais com a escola, né, justamente por ser do bairro e ter uma proximidade, digamos, até maior do que eu gostaria, às vezes, com a escola, eu tenho problemas pessoais com ela. Mas, aqui em Padre Miguel, eu sou, né, unido de Padre Miguel, né, torço todo ano para subir e ser a escola de Padre Miguel no grupo especial. E no grupo especial, das escolas do grupo especial, eu tenho um carinho notório pelo Salgueiro, né, pelos seus enredos macumbeiros, né, enfim, ano após ano ele faz enredos maravilhosos, sambas maravilhosos, né, contudo, não ganha muita coisa. Não, eu acho engraçado porque a gente defende a filosofia do E nesse podcast e as pessoas vêm cobrar da gente um ou. Isso, né, cara? As pessoas, assim, do tipo... como assim? Você é de um bairro, você torce pra... Tipo, assim, se eu quiser torcer pros dois, gente. Se eu quiser torcer pra escola de samba de São Paulo, também vai torcer, sabe? Tipo... Bom, se você fizer isso, eu meio que vou te julgar, tá? Você sabe que quando eu morava em São Paulo, 2 coisas terríveis que as pessoas me perguntavam lá era pra que time de São Paulo eu torcia em São Paulo? Do tipo, aqui você é corintiana? Tipo, não, gente, eu continuo sendo flamenguista, pelo amor de Deus. A pessoa não muda de cidade, é que eu vou adotar o Corinthians. Pelo amor de Deus. E elas me perguntavam qual era a minha escola de samba de lá, como se eu tivesse que escolher uma escola de samba de lá. Não tinha a menor relação com o carnaval de escola de samba de São Paulo. Pois é, então, isso é uma coisa, outro dia eu falei disso também, teve um pessoal que me jogou umas pedras. Mas mas é uma coisa assim, a gente que é apaixonado por carnaval, e no sentido, assim, nós temos nossas escolas, né? Eu realmente torço pelo nome de Padre Miguel, né? Assim, e isso quer dizer, assim, que eu não tenho exatamente um desprendimento necessário pra me apaixonar por outras escolas. Assim, eu não e posso às vezes acontece de você, num ano, você se encantar por um enredo, por um samba, você torce até pra uma escola que não é a tua. Sim. Você aceita, assim, do tipo, pô, mas tá tão bonito, podia ganhar, eu vou ficar contente. Eu me senti assim com relação à Mangueira ano passado. Que nem eu com a Mocidade esse ano. Você vai aceitar, né? Porque é a Elsa, né? Pois é, não, e eu fui até no desfile de rua dela, né? Enfim, no ensaio de rua aqui da Mocidade. Só não fui esse domingo porque choveu. Mas assim, eu tenho frequentado os ensaios, então assim, apesar de ser unido de Padre Miguel, eu estou apreciando, e não só eu, quando a gente for falar da Mocidade, eu vou falar disso, né? Como a comunidade, né? O bairro tá pulsando esse carnaval. Coisa que eu não via há muito tempo. Mas antes de começar,
nosso passeio pela avenida, eu queria falar uma coisa. Teve gente que me perguntou sobre as pausas, sobre os sons que eu estou usando as baterias que eu estou usando para fazer o corte entre uma escola e outra. Se são as baterias das escolas. Como eu disse, eu sou apaixonado o suficiente pelo carnaval para não cometer heresia, né, de botar a bateria de uma escola de samba para abrir para outra, né? Então todas as escolas, quando vocês escutarem, inclusive, está sendo um cuidado de mostrar a técnica, as paradinhas, enfim, o andamento, a bossa das escolas, sabe? Então, é para cada um entender. Ó, existem diferenças entre baterias. Tem muita gente que não acha que existe, né? Que fala a mesma coisa, né? Eu acho que, assim, é o tipo de coisa que conforme você vai ouvindo muito, você começa a perceber. Mas é bom avisar isso pra galera prestar atenção mesmo, né? Nesse episódio próximo. Sim. Até porque em algum momento vai tocar bateria do Mestre André. Nossa. Bateria nota 10 da Mocidade. Não existe bateria mais quente. E isso eu concordo, absolutamente. A Tabajara que me perdoe, mas a bateria da Mocidade, pelo amor de Deus. Calheiros, eu estou aguardando o seu comentário sobre a São Clemente. A São Clemente veio com essa história do Conto do Vigário, entendeu? Com um samba que tem alguns momentos bem divertidos. No entanto, contudo, porém, eles caem num erro seríssimo de confundir a malandragem e o trambique. Por favor, fale suas impressões desse samba. Assim, os nossos ouvintes do Benzina, as pessoas que nos acompanham no Twitter, sabem, por exemplo, né, que a imagem que nós usamos no banner do programa sou eu paramentado como malandro. Eu tenho um malandro tatuado na minha perna. Assim, só pra deixar claro, assim, que não existe nenhuma... Salve seus apelidos. Salve a malandragem como um todo, né? Sim, a malandragem como um todo. Maria Navalha, Zé Pretinho, todo mundo junto. Mas assim, por que eu estou dizendo isso? O que eu vou dizer aqui, e todo o meu comentário sobre essa escola, sobre esse samba e sobre esse enredo, ele não pressupõe nenhuma neutralidade, neutralidade axiomática. Eu estou sendo extremamente passional aqui. E, inclusive, isso vai fazer com que eu fale muito pouco sobre esse enredo. Porque um enredo que confunde a malandragem, a arte da malandragem, com facínoras como o Bolsonaro, né, que é o que faz o samba, por exemplo, né, ou, por exemplo, com a arte de enganar o povo, ou com a arte de se aproveitar, né, das pessoas, digamos, desavisadas, pra mim, isso é papo de comédia. Isso é uma comédia. Papo de comédia pra quem não está habituado com a gíria, né? Com o linguajar das ruas do Rio de Janeiro. Exatamente. Pra mim isso aí é coisa de vacilão. Pessoa, assim, gente que não é séria. Porque malandragem é coisa séria. Se tem uma coisa que é muito séria, é coisa de malandragem. E pra começar a falar de malandragem, Stephanie, eu vou lembrar aqui de uma cena maravilhosa que você, né, como uma adotada da Portela, vai adorar. Que em 2013, em um enredo sobre o bairro de Madureira, a Portela veio com a bateria dela vestida de malandro. A Patrícia Neri, que ainda é, né, se não me engano, a rainha de bateria, né? E ela veio paramentada com pombogeira. Quando a bateria passou pelo setor 1, subir nos atabaques, né, a bateria fez uma paradinha, subir os atabaques, o Gilcinho, né, soltou uma gargalhada na puxada e todo mundo, inclusive a pessoa da arquibancada, começou a cantar um dos meus pontos preferidos, né, que é... Pois é, quando vem de Alagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. Quiser o Zé, mas não maltrate o coração dessa mulher.
esse ponto, pra mim, ele é a síntese do que é a malandragem. A malandragem é um equilíbrio, né? É um equilíbrio, é uma luta ativa contra essas forças que querem te derrubar. É a pessoa que fica ali no balanço da canoa. Contudo, esse movimento, ele tem por pressuposto, digamos, um limite, né? Uma margem, que é não ferir o outro, né? Assim, você faz o que quiser, mas só não vai maltratar os sentimentos dessa mulher. Existe uma ideia de assim, você não pode oprimir outrem na malandragem. Existe ética na malandragem, né? É o que mais existe. É o que mais existe. E é só um detalhe desse desfile da Portela, só porque eu falei dele. Existem boatos, conta-se por aí, de que o Exu encostou, né? O Exu encostou nessa história, né? De que a rainha de bateria, ou uma pessoa muito próxima dela, incorporou com a Pombogira, né? E tiveram que fazer obrigações para que o desfile corresse muito bem. Não por coincidência, a bateria da Portela esse ano arrasou. Você sabe que eu tentei apurar essa história aqui em casa, mas a minha mãe não desfilou na Portela nesse ano, ela começou no ano seguinte. Infelizmente não temos fontes privilegiadas desses bastidores aí. Esse momento ele tem uma intensidade, uma energia, ainda que você desacredite a existência dos Exus, enfim, mas é inegável que há uma energia, nesse momento há uma energia ali no sentido humana, enfim, diferenciada. Que é uma coisa que justamente esse samba que se assume que assume uma perspectiva, esse samba da São Clemente, que assume uma espécie de perspectiva à cavaleira, da qual ele julga e ajuiza toda a população brasileira, que ele classifica como otária. Ele estabelece uma conexão fundamental. Olha, o Brasil é feito de otários e malandros. Tem os que passam a perna e nessa terra que é fértil de enredo, pois tem ignorância e blá 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 blá. Enfim, esse tipo de posição à cavaleira não existe nesse movimento, como por exemplo esse samba da Portela sobre Madureira, sobre sua própria região, né, que abraça esses aspectos menores da existência. Não, o samba do São Clemente, o que me incomoda em demasia não é só, digamos, essa negatividade atribuída à malandragem, mas também essa perspectiva de Sírios, da qual ela ajuiza a população, ajuiza o brasileiro, falando que é um povo de otários e malandros, e não é à toa que a gente passa por esse momento político escroto. A culpa é de vocês, não minha, que tô cantando esse samba. A culpa é de vocês. Fala, Stephanie, que eu vou ficar puto. Então, eu vou deixar você respirar um pouquinho. Quando eu ouvi esse samba a primeira vez, eu achei esse refrão, né, um refrão que pega, né, começa, né? O meu povo chegou, a maré vai virar, laiá, da ginga pra frente, lá vem São Clemente, sem medo de acreditar. E depois, lá no meio, né? Que ele faz a piadinha do tem laranja na minha mão, uma E3, sei lá, enfim, perdi as contas. Uma E3 e 3 é 10. E aí, enfim, quando ele faz a piadinha com as laranjas e a fake news, eu falei, olha, nossa, que engraçado esse samba da São Clemente. Só que aí depois eu fui parar com calma, eu fui ver a letra, e realmente, assim, você tem uma perspectiva da história do Brasil que é sempre um passando a perna no outro. E o que mais me irrita nessa perspectiva é, assim, não só essa dicotomia do malandro e do otário, mas porque isso parece que tenta dar um tom jocoso a uma colonização que é feita de, tipo, abuso, saque, mentira, sabe? Assim, primeiro eu tinha achado que era, não, é um deboche engraçadinho, vai rolar a crítica social aqui, né? O Brasil caiu na fake news. Mas depois eu olhei e o que me incomodou é justamente isso, assim, é esse ponto de vista que o samba é cantado, observando tudo isso e dizendo que o problema é o malandro, entendeu? Sendo que, assim, o problema não é o malandro, o problema é outro. É corrupção, é falta de ética, tipo, a malandragem tem nada a ver com isso. Inclusive associa a mamata, né, a malandragem, né, tipo, quando, por exemplo, a malandragem... Vou falar aqui, lembrar de um samba que já foi falado no Benzina, né? Que foi um enredo maravilhoso do Salgueiro de 2016.
inteiramente dedicado à malandragem. Inclusive é um samba malandro, né? Porque, como o Simas bem contou no episódio que ele participa, foi um samba que um dos patronos da Portela, que não era muito chegado nessa coisa de macumba, não queria que fizesse um samba pro Zé Pilintra, né? Mas aí tiveram que disfarçar fazendo um samba sobre a ópera dos malandros, do Chico Buarque, enfim. Só que o samba era sobre Zé Pilintra, o enredo foi sobre Zé Pilintra. Assim, todo mundo sabia. E uma coisa interessante é que nesse samba fala uma coisa que pra mim é perfeito sobre a malandragem, que é: "E filho da sorte eu sou, vento sopra a meu favor, gira sorte, gira mundo, malandro deixa girar." É isso, assim, tipo, o malandro ele nunca vai poder ser confundido com esses facínoras, com os governadores, sabe, com os chefes de Estado, com os burocratas do Estado. Ele nunca vai poder ser confundido com isso. Não, assim, o malandro ele não tem o menor interesse em se tornar uma figura dessa. Exato. Pra começar. Exato, assim, ele não quer legislar, né? Ele quer se equilibrar na canoa, ele quer sobreviver. Tem um outro problema, por exemplo, quando eu fui ler o enredo, né, a sinopse do enredo, aí falava sobre, no Brasil a malandragem reina. Sim, todo mundo sabe que o malandro é o rei da noite. Porque o reino do malandro, ele tem um tempo, ele tem uma duração, né? Ele não reina o dia, ele não reina o território, ele reina esse pequeno período ali onde está todo mundo dormindo, né? E esse reino tem começo, meio e fim, e não é um reino de legislador. Ele, como eu disse, ele é o barão da favela, né? Tipo, no samba, pra lembrar do samba do Salgueiro, né? Ele é o rei do palco, tipo assim, ele é o rei do sentido daquele cara que domina o salão, né? Ele tem todo aquele salamaleque da malandragem, que é muito distinto de um rei, da figura do rei, que é o dono das terras, que cobra imposto, né? O malandro, pra mim, tem uma música do Zeca, que, né? que assim, vamos falar de malandro, vamos falar de Zeca, né? Que fala assim, ele tá na crista do sucesso até fechar o botequim. Sabe? Sim. Isso é o reinado do malandro. Ele é aquele cara que senta na roda, tá fazendo sucesso, ele fechou o botequim, ele não é mais ninguém. Como diz o Quinho, que ele diz assim, cara, eu sou puxador, acaba o carnaval, né? Assim, cada um pro seu morro, a polícia pega a gente do mesmo jeito, sei lá o quê. Então toda aquela majestade associada ao tempo do carnaval, associado... É uma majestade muito próxima da majestade da malandragem. O malandro ele só é rei naquele pequeno espaço de tempo, naquele pequeno intervalo do Estado, né? Ele não é o rei estatal. E tem uma outra coisa, se a gente for pensar até no próprio Chico Buarque, na Ópera dos Malandros, quando ele faz homenagem ao malandro, ele fala, não é normal o que dá de malandro regular profissional, malandro candidato a malandro federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato, com gravata e capital. Tipo, não é normal, isso não é a malandragem. Isso é outra coisa. Que tá tentando se apropriar do nome que não é seu. Tá tentando sujar o nome do malandro com uma outra coisa. E é sempre bom lembrar que, por exemplo, a malandragem sempre foi vista como inimiga das forças estatais. Por exemplo, se você pegar naquele samba clássico, né, o Bonde de São Januário, do Wilson Batista, né, que ele falava exatamente que a letra original, que foi censurada pelo Getúlio Vargas, falava assim: o bonde de São Januário leva mais um otário, sou eu que não vou trabalhar. Essa era a letra original. O Getúlio Vargas, quando foi constituir a identidade nacional, ali naquela tentativa de constituir a identidade nacional que é típica dos movimentos fascistas estatais, inclusive depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né, a partir de um outro samba, obrigou que a letra fosse transformada e virou o bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Assim, o que era um deboche vira uma afirmação do trabalho. Porque o malandro ele não pode existir nesse contexto, né? Tipo, o malandro ele é mal visto pelas forças do Estado. Ele é aquele que tem que ser controlado. Então não tem como você associar a malandragem ao Estado, sei lá, ao pensamento régio, né? Tem uma questão também que eu pensei nesse samba, que é o seguinte: as pessoas também fazem uma associação entre a malandragem e a vagabundagem, né? E eu já fiz uma menção aqui disso. Tem um ensaio da Bell Hooks no Olhares Negros, em que ela fala sobre
a figura do andarilho nos Estados Unidos, né? Que eram homens que se recusavam, por exemplo, a se casar, ficar numa região rural ou migrar para a cidade. Os caras ficavam, tipo, zanzando de uma cidade para outra, fazendo pequenos serviços, né? E aí, assim, e que esses corpos depois foram criminalizados por causa da ideia de que eles não estão fixos, né? Um outro pensador que a gente também gosta de trazer aqui, que é o Achille Mbembe, fala que a maneira de você cobrar imposto das pessoas é fazer com que elas se fixem no mesmo local, né? Então, assim, tem essa coisa do incapturável, que está totalmente ligada à malandragem, né? Que o Estado está o tempo todo tentando criminalizar. Não é à toa que as leis sobre vagabundagem servem para punir os corpos desviantes depois da escravidão. Quer dizer, você tem pessoas que foram capturadas, sequestradas, ou pessoas que nasceram numa condição de cativeiro, que são obrigadas a trabalhar, né? Assim, sem a menor garantia de direitos, sem o menor direito a cuidado médico, nem nada, não sei o quê. E aí você um dia liberta essas pessoas. Tipo, olha, vocês estão livres. Tipo, quem vai querer trabalhar depois disso? Sabe? E eu digo isso assim, sou uma pessoa que inclusive até gosta de trabalhar, mas eu tô falando porque assim, tem uma questão histórica que se perde aí de demonizar a vagabundagem ou a malandragem ou tratá-las como se elas fossem uma opção, entendeu? Sendo que assim, se as pessoas amassem tanto trabalhar, nego não reclamava tanto que tava de bode no domingo à noite e na segunda-feira de manhã, entendeu? Então, eu acho que essa questão da criminalização, ela precisa ser vista também nesse viés, entendeu? É claro que uma figura que prefere viver na margem, no improviso, ela tem o seu potencial de perturbar a ordem que se deseja, entendeu? Agora, daí para você qualificar isso como o corrupto, como o que quer ser o malandro oficial de gravata e capital, existe, assim, uma distância imensa. Perfeito isso, perfeito. Inclusive, só para resgatar uma coisa que eu falei do Samba do Salgueiro, né, sobre o malandro ser o filho da sorte, né, e é o que deixa girar, né, assim, porque ele não pode interferir, ele nunca vai ser um legislador, e você lembrou muito bem da Ópera do Malandro, que fala também sobre isso, né? O samba da São Clemente, esse samba comédia, tem uma hora que ele fala assim: o burro vai tomar a decisão, mas o jogo estava armado, era o conto do vigário, nessa terra fértil de enredo, se aprende desde cedo todo papo que se planta dá. Assim, o jogo estava armado já não é uma coisa de malandro, né? Assim, o malandro é o filho da sorte. Ele tá sempre no jogo de dados, ainda que ele possa ter seus artifícios para vencer ali, né? Tipo... e uma coisa só, essa história do conto do vigário é um padre que trapaceia. Ou seja, o que tem de mais distante do padre, além do malandro? Pois é, e assim, os verdadeiros enganadores, né? Spinoza já denunciava o papel de enganador dos burocratas e dos padres. Porque o Spinoza vai falar, por exemplo, da figura do tirano que floresce. Cara, eu estou citando Spinoza para falar do samba da São Clemente, mas olha só, o Spinoza ele vai falar da figura do tirano que floresce a partir das paixões tristes, né? As paixões tristes são a raiva, o medo, né? A culpa. A culpa também, mas não só, a superstição. Então, assim, e eles vão mostrar como, por exemplo, essas figuras, como o burocrata, o juiz e o padre, eles não apenas surfam nessas ondas, como eles dedicam sua existência ativamente a produzi-las em outro. Esse papo, né, que o samba, de maneira extremamente colonizada, atribui ao Brasil, né, aqui nessa terra fértil de enredo, se aprende desde cedo que todo papo que se planta dá. Meu querido, isso é a história do Estado na humanidade, né, da criação de hierarquias. Isso é um papo. Então, assim, toda a espécie humana, toda a hierarquização da espécie humana baseia-se muito nisso, né? Inclusive, já que na seara dos filósofos, o Deleuze vai chamar a instauração do Estado do grande golpe, né? O grande golpe que se dá ali na época do Egito, sabe? Se deu um golpe ali e falou: vocês precisam de Estado para viver.
é uma grande mentira, né? Isso não tem nada a ver com a malandragem. A malandragem é justamente o que resiste a esse grande golpe, né? Ao que resiste a essa... Inclusive o malandro, na sua vida de boêmio, ele é aquele ser que está cultivando paixões tristes, né? Paixões alegres, né? Cultivando afetos, né? O jogo, a sorte, a boemia, a alegria, sabe? O prazer pela vida é uma atitude da malandragem, né? Cara, assim, eu só vou fazer um preâmbulo de que ano passado a Eunice de Vila Isabel foi extremamente infeliz com um enredo totalmente colonialista, elogioso à família real e Petrópolis. E aí, não bastasse ter errado feio ano passado, eles vieram esse ano com Gigante pela Própria Natureza, Jaçanã e um Índio Chamado Brasil. E, cara, eu tentei ler essa sinopse e eu não consegui terminar. Porque é uma sinopse pomposa, escrita como se fosse um reconto de uma lenda, entendeu? Em que supostamente Brasília seria uma construção harmoniosa, um sonho de imigrantes por uma vida melhor, indígenas, uma coisa harmoniosa, entendeu? E aquilo foi me irritando, e foi me dando gastura, Orlando, entendeu? E aí eu falei, cara, não bastasse esse samba, entendeu? Rima beleza e natureza. Ninguém viu essa chegando. Entendeu? Aí, ainda me vem, entendeu? Com esse textinho pseudo-poético, tentando romantizar a construção de Brasília como algo, assim, que reforça a democracia racial nesse país, entendeu? Não dá. Fala alguma coisa que eu preciso respirar aqui. Eu vou fazer um momento aqui pra confessar uma certa implicância que eu tenho com Vila Isabel. Porque tem essa coisa de Vila Isabel ser o berço do samba, que, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Todo meu respeito não é rosa. Todo meu respeito não é rosa. Não, assim, o samba não tem berço, né? O samba, sim, desde que o samba é assim, já diria Caetano Veloso. Exatamente. E talvez ele tenha um coração que pulsa ali em Madureira. Mas assim, um berço é difícil. Agora, então eu tenho uma certa implicância, de fato, eu tenho uma certa... Porque é um discurso muito folclórico, da burguesia folclórica carioca. O berço do samba, porque tem todo um cenário que as pessoas vão pra lá, enfim. Eu até gosto do bairro de Vila Isabel, mas assim, tem essa construção do imaginário sobre Vila Isabel já me incomoda bastante. Por que eu tô falando disso? Porque essa construção do bairro de Vila Isabel, como o berço do samba, ela leva muito isso em consideração, essa ideia de negros e brancos se juntaram para produzir o samba e o Noel Rosa foi o chefe desse encontro e blá blá blá. Mais uma vez, repito, todo o meu respeito ao Manuel Rosa, que era um cara que estava ali, era orgânico, né? Ele estava ali, ele supia tudo que era biboca, tocava com os caras, sei lá o que, prestigiava os caras que tocavam com ele, não era esses caras que estavam só para vampirizar, enfim. Mas esse tipo de construção mítica, e aqui eu uso a palavra mito no pior sentido possível, né, no sentido da mentira, porque é muito diferente quando a gente vai falar de mito ameríndio, né, que é um outro tipo de mito. Existem tipos e tipos de mitos. Tem o mito da mentira ideológica, da falseadora, né, que é esse mito que vai falar nossa, negros e brancos se juntaram ali em Vila Isabel e ajudaram a produzir o samba, e sei lá o que. Não foi bem assim, né, até a necessidade de aliança do Noel Rosa já era sintoma de uma partilha fundamental da cidade. Esse tipo de mito é resgatado para falar da fundação de Brasília, que é um enredo CEP,
né? Para quem não sabe, enredo CEP são esses enredos que são feitos para falar sobre cidades, muitas vezes em aliança financeira com as cidades. No caso, parece que a Isabel ganhou uma grana, sei lá, de Brasília, sabe-se lá por qual motivo, e veio com essa loucura, assim, é difícil, né? São os dois sambas, pra mim são os dois piores sambas e enredos desse ano, mas veio com essa loucura sobre criar esse melting pot, né? Essa coisa, essa fábula da democracia racial. Tem um momento que muito me incomoda, que é a ideia do cacique iluminado que vê o futuro, sabe? Essa é interessante porque esse tipo de elemento falseador sobre a construção de algo é muito típico. É um artifício foi muito utilizado durante a construção dos estados nacionais, ali meados do século XVIII, XIX, enfim, e que foi fundamentalmente resgatado pelos movimentos fascistas e pelos movimentos nazistas, né? Não é à toa que, por exemplo, a ideia do fascismo resgata toda aquela ideia tem toda uma simbologia que eles resgatam do Império Romano, né? Esse enredo da Vila... Eu tô sendo pesado, né? Eu acho que, assim, você deu um exemplo que aí já... É porque quando a gente fala de nazismo, as pessoas já imaginam uma coisa... O nazismo é a metástase desses processos, né? O fascismo é a metástase desses processos, que são processos que estão ali funcionando de maneira intestina em toda formação estatal cidadina, né? O Brasil foi formado... O Brasil de Getúlio Vargas, que a gente falou que vai suplantar, que vai atacar a malandragem, atacava os terreiros de candomblé e umbanda, atacava as macumbas, fazia isso também. Atacava os povos indígenas também. Isso, né? Ele tem essa ideia de que, ao mesmo tempo que ele destrói, ele cria uma fábula retentora, no qual essas populações aparecem juntas, formando... Aqueles que foram destruídos aparecem juntos, formando a paisagem, aparece um cenário, né? Então, e é sempre uma narrativa como se não tivesse acontecido conflito, né? É sempre como se fosse assim, tipo... veio aqui o progresso e logo todos estavam de mãos dadas enchendo o cerrado de concreto e construindo lagos artificiais. Foi bom pra né? todo mundo, né? E assim... O que me incomoda é justamente essa coisa do apagamento, né? Assim, eu acho que, primeiro, Brasília é uma coisa meio clichê, já se falou de Niemeyer, já se falou de Brasília, entendeu? Aí tenta-se criar essa roupagem de um suposto sonho indígena, entendeu? Como se aquilo cerrado não fosse terra de índio e foram lá expulsar os caras de lá pra construir qualquer coisa, sabe? Como se não existisse um projeto desenvolvimentista, como se não fosse também uma ideia de se evadir de conflito, porque aqui o Rio de Janeiro é minúsculo, qualquer coisa a porrada tava comendo no Palácio do Catete, gente. Sim. Esses processos são sempre muito perigosos, porque pode rapidamente se tornar uma metástase de defesa, não só do Estado, mas desses movimentos ultranacionalistas e assim, da ideia de que nós estamos na ponta da lança do progresso. Isso que você falou é exatamente isso, né? Tipo, nós somos o destino teleológico da coisa toda. Nós estamos... Que, por exemplo, é um contrário do desfile da Portela, né? No qual o Rio de Janeiro, nosso estado atual, é uma degeneração. Ele é um advento de um evento genocida. Que temos que olhar através dele, né? É aquilo, né, assim, enquanto a Portela tá falando o que a gente pode aprender com a sabedoria dos tupinambás, né, aqui, na verdade, a gente tá vendo do tipo, nossa, Brasília é o resultado do sonho do progresso do indígena, sabe? Tipo, na verdade, eu acho que encher uma paisagem de concreto, né, tá mais pesadelo de qualquer pessoa que exista num modo de vida que é extremamente ligada à natureza. Mas, assim, também não sou especialista para ficar desenvolvendo muito essa questão. Mas me incomoda muito essa lógica do apagamento, entendeu? O apagamento das violências, das disputas, das decisões políticas. E eu acho que desses problemas que a gente vê muito hoje, né, são esses debates e revisionismos históricos, que, assim, não é que isso acontece agora. A gente tem apagamento vindo de muito tempo. A história do Brasil é cheia de apagamentos. E isso é um projeto.
Entendeu? Isso é um projeto de disputa de narrativa. A questão toda é assim, qual a necessidade de trazer isso no carnaval, gente? Sabe? Assim, houve um tempo em que funcionava, enfim, que as pessoas ainda estavam ligadas numa ideia do nacional, né? Brasil, não sei o quê. Mas, assim, hoje em dia, isso só serve pro que tem de pior, assim. Assim, isso, inclusive... Eu acho que Gigantes pela Própria Natureza já começa por aí, né? Assim, e só pra puxar uma coisa que você falou sobre... Isso criar uma cidade é um pesadelo para populações ameríndias. Eu digo isso com bastante propriedade, pois a minha tese de doutorado sobre o Isai Kawara, ela tem como... É de uma população que tem como cerne, né, como seu, digamos, momento de fundação da própria existência, o momento em que eles fogem da cidade, né? Os Aikewara, a ontofilosofia Aikewara pressupõe a existência de uma cidade original que era formada por prédios gigantescos, do qual os Aikewara fugiram e do qual eles permanecem fugindo, porque a cidade ela cresce, né? E a cidade ela cresce sob as ordens do diabo. Então, assim, ser Aikewara, ser indígena, para eles é fugir da cidade, literalmente, né? Fugir de suas armadilhas. Então, assim, você foi bastante precisa com isso. Não tem como conceber, para algumas populações, até pelo menos a maioria das que eu conheço, a cidade como um ambiente desejado. Sabe? A cidade, ainda que existam indígenas na cidade, existam movimentos indígenas importantíssimos dentro da cidade, mas a cidade não é exatamente o destino desejado, né? Ele não é um ambiente, digamos, que mobiliza essas filosofias, né? É a construção de um outro tipo de existência, até dentro da cidade, né? Então, e aí eu acho que fica complicado por isso, né? Eu acho que a gente tem tanta coisa que precisa ser reconhecida na nossa história, a gente precisa repensar uma série de coisas que nos são impostas e a gente fica celebrando lógicas colonizadoras, entendeu? Tipo, no carnaval, que tá aqui pra descolonizar o nosso espírito, que é coisa mais descolonizadora do que o carnaval. E agora, vamos falar da escola que eu comecei o programa declarando toda a minha simpatia por ela. Que ano passado, pra mim, foi a detentora do samba do ano, né? Não fez o melhor desfile, mas era um samba sensacional sobre Xangô. E esse ano, no seu enredo, o primeiro palhaço negro do Brasil, né, Stephanie? Benjamin Oliveira. Então, eu vou te dizer que assim, quando eu comecei a ouvir esse samba, eu fiquei bem impressionada porque ele começa muito bem, né? Olha nós aí de novo pra sambar no picadeiro, arma o circo, chama o povo salgueiro, aqui o negro não sai de cartaz se entregar jamais. Já dá aquela... Você já consegue imaginar a torcida do Salgueiro, que é uma torcida forte, berrando sair na Sapucaí, o povo, todo mundo cantarolando sair no fim do desfile, aquele gostinho de quero mais, Salgueiro acabou de passar, não sei o quê. Rola muito, que o pessoal lá tem a manha de fazer o samba que contagia a galera. Sim. Entretanto, contudo, porém, quando eu comecei a prestar atenção na letra, começou a me incomodar essa coisa do negro resistência, né? O negro no picadeiro da ilusão,
não sei o quê. Aí eu fiquei assim, eu falei, gente, isso aqui tá me parecendo, né, história de superação do artista preto. Então, né? Sim. Aí eu fui perdendo, assim, parte da minha alegria, entendeu? Eu comecei muito animada e depois eu falei... Esse é um ponto fundamental, né? Então, eu acho engraçado porque tem escolhas estéticas bem corajosas, né? Tanto nesse samba... quanto na própria narrativa da sinopse. Se a gente procurar a sinopse para ler, é uma sinopse escrita em primeira pessoa, né? Assim como o samba, né? Esse samba, ele vem em primeira pessoa. Na corda bamba da vida me criei, mas qual negro não sonhou com liberdade? Tantas vezes perdido me encontrei, no meu trapézio saltei num voo pra felicidade. Quando num breque, mambembe moleque, beijo picadeiro da ilusão. Um novo norte, lançado à sorte, na companhia do luar, feito sambista, alma do artista que vai onde o povo está. É um belo samba. Sim. Você estava cantando, você estava falando, eu estava cantando na minha cabeça. Não, e você vê, assim, as rimas e tal, ele tem um jogo legal nesse samba, ele empolga. O que me incomoda aqui é a possibilidade de um ponto de vista em que uma pessoa extremamente complexa seja reduzido a assim, é claro que a gente só vai saber disso quando a escola estiver na avenida. Sim. Entendeu? Mas eu fico pensando nisso, porque quando eu fui pesquisar sobre o Benjamin, a história dele é muito surpreendente, né? Tipo, ele nasceu na escravidão, ele fugiu com o circo. Ele fugiu com vários circos, né? Fugiu com o primeiro e depois com outros, né? Ele viveu com ciganos que tentaram vender ele como escravo. E aí, tipo, ele se tornou um dramaturgo. Ele se transformou num artista que cuidava de circo-teatro. Que é teatro itinerante. E nesse momento que ele se torna dramaturgo, uma das suas peças de sucesso, né, que era A Vingança Operária, foi uma peça aclamada pelos anarquistas do começo do século passado. Assim, que tem toda uma tradição do teatro anarquista aqui no Brasil, no começo do século passado, que inclusive também foi apagada por... a gente sabe por quais motivos. E ele, imagina isso, um sujeito, um homem negro, que diretamente, né, alforriado, né, era forro, que faz uma peça de teatro anarquista. Gente, pelo amor de Deus, olha a potência desse material, cara, assim, e é difícil achar esse material, assim, e o samba não toca nisso. Isso é uma coisa que me incomodou, essa potência da criatividade dele, né, fala dos saltos que ele dava. Entendeu, assim, eu tendo a pensar que, assim, espero que seja uma simplificação poética para ficar fácil pro povo cantar. Sim. Entendeu? Embora a gente tenha visto aqui que os outros dois sambas biográficos, tipo, não abandonam a complexidade de seus personagens nem um pouco e brilham muito no quesito letras maravilhosas. Entendeu? Mas aí eu fico pensando nisso, porque, assim, nem me interessa pensar, o primeiro palhaço negro que foi lá e se apresentou no circo onde estava Marechal Floriano. Tipo, tá, general. Entendeu? Mas me interessa, por exemplo, pensar que esse homem se apresentou uma série de peças, entendeu? Que ele representou o Guarani no teatro, sabe? Que ele tinha um teatro-circo itinerante, que ele fez peças anarquistas. Isso não aparece nem na sinopse do samba. Tudo isso, se criam várias possibilidades de narrativa que são totalmente deixadas de fora para um samba que se centra só numa questão do o picadeiro e não sei o quê, e alma de artista, e a lição do nobre palhaço, cair, levantar no talento, e aí você fica assim, sabe? Me incomoda muito essa questão de reduzir a biografia de uma pessoa negra à resistência. Porque, assim, se o racismo tivesse acabado, a gente até ia estar resistindo a outras coisas, provavelmente. Mas, assim, não fica nessa... Entendeu? Porque parece, assim, se você pode ter uma construção incrível na sua vida, mas, assim, tudo no fim volta a... Conte uma história edificante aí. Sim.
Conte uma história de superação aí. E assim, se a estrutura não fosse tão massacrante, não haveria tanta superação. A gente poderia, tipo, simplesmente ser normal e, sei lá, se dar ao luxo até de ser meio medíocre em certas coisas, você não precisa se esforçar tanto pra conseguir o mínimo. Porque existe esse efeito perverso, as pessoas viram e falam assim, nossa, essa pessoa com uma história de vida extraordinária, não sei o que, um palhaço negro, Elza Soares, tipo, gente, assim, tipo, a gente às vezes até se pergunta se eu não precisasse me esforçar tanto, sabe? As pessoas se sentem, de certa forma, inspiradas pelo sofrimento alheio. Uma coisa que sempre me incomoda nessas narrativas é isso, né? É o pornô motivacional. Isso. Ah, nossa, como que você pornô resiste? de sofrimento, é. Agora, a questão é assim, é como as coisas acabam sendo lidas, entendeu? A partir desse viés. Tipo, como se uma pessoa negra, automaticamente, o que ela canta, o que ela fala, o que ela se posiciona politicamente, logo vira resistência. Cadê a disputa estética? Cadê o pensar o contemporâneo? Cadê questionar narrativas oficiais? Vira tudo resistência. Vira tudo uma lição edificante pra gente branca, entendeu? Que é uma maneira como algumas esquerdas brasileiras enxergam as macumbas ou enxergam o próprio carnaval, né? Como basicamente um puro movimento de resistência. Como se fosse, cara, quando não. Assim, existem propostas estéticas, artísticas extremamente complexas. Existem filosofias extremamente complexas sendo mobilizadas dentro dos terreiros de candomblé, de macumbas no geral. Mesma coisa com populações indígenas. Você não tem que, sei lá, ler o Ailton Krenak porque ele tem uma história de vida. Você tem que ler o Ailton pela potência das coisas que ele escreve, pela potência filosófica do Ailton. Você não vai escutar o samba, nossa, que coisa folclórica. Você reduz tudo ao folclore, né? Tipo, nossa, que coisa bonita, vocês continuam resistindo nos terreiros de Umbanda e Candomblé. Não, bicho, a gente tá pensando. A gente tá existindo, produzindo outras formas de vida. Saca? É a mesma coisa que quando você vai pro carnaval, entendeu? O carnaval tá produzindo uma outra forma de arte. Né? Pensa só, cara, o que é um desfile de uma escola de samba? Uma coisa assim, as pessoas falam, mas as orquestras, todo mundo vai olhar pra uma orquestra e vai dizer, tu não vai olhar pra, sei lá, a orquestra do Teatro Municipal e vai falar, nossa, resistência. Não, você vai, nossa, olha como é que eles estão executando muito bem, sei lá, a Nona Sinfonia. Tipo, uma ópera é arte, né? Mas aí o carnaval é resistência. É isso, né? Tipo, não, carnaval, cara, imagina a complexidade, que cada elemento tem que funcionar. Pô, quando você para pra reparar numa bateria de escola de samba, a maneira como a bossa é construída, as viradas, as baterias. Cara, como que os diretores vão regendo aquilo de uma maneira coletiva. Como aquilo é impressionante, não só como um elemento sonoro, mas como produção coletiva de arte. Troço tão complexo e é reduzido, como que vocês resistem, muito bonito, muito folclore. Bicho, pelo amor de Deus, né? Então, e aí esse enredo me deixa assim ambivalente, entendeu? Porque eu acho que tem muita coisa, tem muito potencial para ser uma narrativa muito bonita, mas essa coisa do tipo, a luta me fez majestade, na pele o tom da coragem, pro que está por vir, sorrir e resistir. Sabe? Assim, é o tipo de coisa que me deixa inquieta, porque eu acho que acaba reforçando essa narrativa. Eu acho super importante homenagear uma figura como Benjamin, e eu espero que realmente, assim, a maneira como esse enredo vai ser representado abra muitas possibilidades pra gente saber mais dele. Mas eu acho que, assim, o fio condutor desse samba acaba virando uma coisa simplista. Eu acho que é um daqueles... Como é que foi que a gente falou da última vez? A gente falou sobre o samba da Viradouro, que o objeto era mais interessante do que o resultado do samba, que era o assunto das ganhadeiras, né? Exatamente, acho que isso novamente acontece, né? O objeto, né, no caso, a vida e a obra, né, do Benjamin, acaba ultrapassando talvez essa leitura que estão fazendo dele. O samba funciona porque a batida dele é muito boa, a gravação dele ficou muito boa, né? Tem a volta do Quinho,
Maior puxador. Maior puxador, como ele mesmo se diz, né? Intérprete é o Jamelão, ele é puxador. Porque acaba o desfile, ele volta pra casa, cada volta pro seu morro, entendeu? E ele diz isso meio puto, assim, quando pergunta pra ele, você é intérprete? Não, eu sou puxador, porra. Assim, porque eu sou do povo, eu sou do povão, eu sou puxador. E assim, pra quem não conhece o Quinho, procure vídeos sobre ele, que ele é uma dessas entidades, verdadeiras entidades do carnaval carioca. Cara, assim, todos os sambas do Salgueiro dos anos 90, né? Por favor, o pessoal tá aí cantando Ita no Norte, não saber quem é o Kim, procure saber, né? Pois é, né? E assim, então o samba funciona muito por isso, né? Tem a volta dele, tem esse dueto dele com o Emerson, né? Que é o puxador do ano anterior, e funciona muito bem. Agora, é meio que aquilo que a gente tá falando do bingo, né? É o bingo, é o clichê do personagem negro importante reduzido à sua vida como resistência, né? Pois é. Assim, me preocupa. Eu gosto de Salgueiro, assim, espero que eles me surpreendam. Espero que depois eu diga assim, nossa, tipo, que bom, eu estava errada. É. Mas enfim, vamos torcer. Eu sobretudo, mas vamos torcer, né? Então, Stephanie, encerramos o nosso primeira parte da segunda-feira de carnaval, né? Isso aí. Não foi exatamente o nosso episódio mais positivo. Cara, assim, a gente corria esse risco quando a gente resolveu fazer na ordem dos desfiles. Eu espero que as pessoas tenham fé e tenham esperança, porque no próximo episódio a gente vai ter uma cidade independente de Padre Miguel. Finalmente vamos falar de Elza Soares e vamos falar de Exu, apesar da minha implicância com a Beija-Flor. Então, assim, nós vamos encerrar a segunda-feira de carnaval com a energia lá em cima, Orlando. Exatamente. Inclusive, isso é uma coisa que a gente não falou ao longo do episódio, porque eu falei tantas coisas de malandro, mas eu tô gravando esse episódio com uma camisa de malandro, especialmente pra isso. Bem, né? com a sua blusinha. Da próxima vez, então, vai vir de chapéu também, né? Pois é, né? Mas, enfim, então é isso. Então, meu populacho abençoado, eu vou aproveitar esse finalzinho aqui de programa para lembrar a vocês que o Benzina é um podcast 100% independente. Isso significa que nós contamos tão somente com a ajuda de nossos padrinhos e madrinhas para manter as contas em dia, né, do programa. Então, se você acredita no nosso projeto, se você gosta do conteúdo que produzimos, eu gostaria de pedir a você que visite www.padrim.com.br/benzina. E se você não conseguiu anotar, não tem problema, pois o link está sempre na descrição dos episódios. E veja se ele tem alguma faixa de apoio que caiba no seu bolso. E também é bom lembrar que ao fazê-lo, né, ao apoiar o programa, você não apenas contribui para a produção de um conteúdo independente, né? Você também recebe recompensas por isso. Uma delas é a participação no nosso grupo de apoiadores do Telegram, né? O famoso famigerado Bocó, onde tem ocorrido, paralelamente a esses episódios sobre os sambas enredos do Carnaval Carioca, verdadeiros episódios extras, né? Em colaboração com alguns de nossos apoiadores, entre eles a Luciano, a verdadeira enciclopédia do samba, né, que estão enriquecendo ainda mais o nosso entendimento sobre o Carnaval Carioca. Inclusive, correm boatos de que vai rolar uma cobertura ao vivo dos desfiles das escolas de samba ali. Né? Então, se você tem algum interesse, peço que encarecidamente que visitem o Padrim. Bem, para aqueles que não podem contribuir financeiramente, mas ainda assim querem ajudar o programa, eu pediria para que vocês curtam nossas publicações nas redes sociais, que compartilhem os nossos posts, que falem do programa em seus próprios perfis, que joguem o link do programa naquele seu grupo da hidroginástica, no grupo do condomínio do WhatsApp. Pode não parecer muita coisa, mas isso nos ajuda um bocado. É sério, isso nos ajuda a divulgar o programa, nos ajuda a furar a bolha das nossas relações interpessoais mais imediatas e coisas do tipo. Dito isso, me despeço daquele jeito. Lembrem-se, se nunca foi sorte, sempre foi Exu.